Bom, gente, vamos ao início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que será correspondente à playlist de título Carla Responde. Mas antes de começar, eu gostaria de frisar, fazer algumas considerações importantes aqui para vocês. A primeira consideração é sobre o fato de que, vez ou outra, aparece alguém nos comentários dos vídeos ou por e-mail pedindo para que eu possa fazer elucidações acerca de outras escolas da psicologia, né? TCC, Gestalt, Fenomenologia. E aí eu gostaria de frisar que esse canal aqui ele é exclusivo para a psicanálise. Eu não quero misturar as coisas, certo? Como a psicanálise é a abordagem a qual eu me debruço na faculdade de psicologia, então esse canal aqui é exclusivo para falar da psicanálise, suas teorias, teóricos e conceitos, certo? No meu outro canal aqui no YouTube, que é o canal Mente Aberta, daí sim é um canal onde eu falo de temáticas diversas dentro do âmbito da psicologia, sobre a TCC, sobre a fenomenologia, sobre outras abordagens para além da psicanálise, certo? Nunca falei sobre a Gestalt lá, mas eu pretendo brevemente falar sobre a Gestalt, certo? Uma outra coisa, eu quero pedir desculpas a vocês por não estar atualizando o canal com frequência, porque eu estou num momento muito corrido na faculdade, sabe? Estou tendo que lidar com muitas demandas da faculdade, então às vezes eu fico de fato sem tempo para me dedicar ao canal, certo? Mas sempre que eu posso, eu venho fazer uma atualização, tá? Assim como também tenho outro canal para atualizar, para sempre estar postando conteúdos, e o outro canal que tem muito mais gente, então requer uma maior atenção da minha parte também, certo? E não que o Só Psicanálise seja menos importante para mim, tem a mesma importância, certo? Mas é porque as demandas de lá é maior do que as daqui, tá bom? Então é isso, gente. Bom, nesse vídeo aqui eu vou atender ao e-mail, continuar, na verdade, atendendo às solicitações da Simone Gomes, né? Ela pediu, dentre as solicitações que ela me fez, para eu falar sobre o grande outro, tratando-se aí da psicanálise lacaniana. E de fato esse conceito gera muita dúvida, tratando-se aí da psicanálise lacaniana, né? Porque quando você se debruça sobre as obras do mesmo, você dá de cara com o grande outro, com O maiúsculo no caso, né? E o outro com O minúsculo. E isso gera uma certa confusão, né? Quando eu comecei a me deparar com esses conceitos, eu nem percebia que existia uma diferença entre esses dois termos. Eu ignorava a questão do outro com letra maiúscula e o outro com letra minúscula, e na minha percepção eu achava que era tudo a mesma coisa, sabe? Só que esse outro com O maiúsculo, ele tem uma certa especificidade, sabe? Ele diferencia-se do outro com O minúsculo, certo? O outro com O minúsculo, em Lacan, refere-se aí ao outro semelhante a nós, sabe? São as pessoas com as quais nos relacionamos, com as quais interagimos, com as quais dividimos a nossa existência, né? É como se fosse o nosso outro, porque são pessoas, né, que são semelhantes a nós, como vai dizer inclusive Christian Dunker, né, professor da USP, especialista em Lacan. Ele vai falar sobre isso no canal dele. É o outro que é igual a nós, porque tem um corpo, porque fala, né? É um similar nosso, é da nossa espécie, é o nosso outro, é a nossa imagem e semelhança. Então esse é o outro
com O minúsculo, né? E por ser um outro semelhante a nós, esse outro com O minúsculo não tem como função representar o grande outro, sabe? Não tem como função representar esse outro com O maiúsculo, certo? E aí esse outro, grande outro, ele não é o mesmo que nós. Ele é um isso, sabe? É aquele que não é idêntico. É um diferente de nós, como vai frisar Christian Dunker. Esse outro com O maiúsculo é aquele que é diferente de nós. Esse outro com O maiúsculo é o grande outro que marca uma alteridade, ou seja, aquilo que não está incluso na nossa identidade. Então, Lacan diz, segundo Dunker aí, Lacan diz que esse outro com O maiúsculo é um lugar, marca um lugar e não uma pessoa, como o outro com O minúsculo, né? Como o pequeno outro. Esse grande outro marca um lugar, é um lugar simbólico, um lugar que, segundo Dunker, Lacan identifica como o princípio do inconsciente. Tudo aquilo que é indício do inconsciente é o grande outro, né? Muito daquilo que está no inconsciente a gente não reconhece como sendo nosso e por isso está no inconsciente, né? É aquilo que para nós é um enigma, é algo que vai para além do próprio sujeito. Então tudo aquilo que nos constitui como sujeitos é um grande outro, sabe? A história familiar é um grande outro. A cultura a qual nascemos é um grande outro, porque vai nos constituir, sabe? As relações que estabelecemos ao longo da vida é um grande outro, porque a gente se constitui enquanto sujeitos na relação com o outro, né? Para eu ser eu, Carla, estudante de psicologia, eu preciso de um grande outro que me reconheça como tal, que me olhe como tal, que me trate como tal, para que assim eu me constitua, né, enquanto Carla, estudante de psicologia. Então as relações que estabelecemos ao longo da vida com outros, com pequenos outros, essa relação é um grande outro, porque nos marca, porque nos constitui em alguma coisa, sabe? Tudo aquilo que te coloca em um lugar é um grande outro. Tudo aquilo que te especifica é um grande outro. E aí você diz, Carla, mas esse grande outro não é uma alteridade? Ou seja, aquilo que é diferente, então como que isso aí vai me especificar? Vejam, Dunker, ele vai dar um exemplo que clarifica demais isso na nossa mente. A gente, quando nasce, a gente não nasce falando. Então, a linguagem, ela não faz parte de nós, não é verdade? A linguagem, naquele momento, não está inclusa na nossa identidade. Então, a linguagem a qual somos submetidos é um grande outro, é uma alteridade, é algo diferente de nós, porque não está incluso na nossa identidade. É um diferente de nós porque não faz parte de nós, certo? Mas quando imersos nessa linguagem, a gente aprende. E é assim que esse grande outro acaba nos constituindo, nos determinando, sabe? Se eu saio daqui, por exemplo, eu saio daqui do Brasil e vou para os Estados Unidos. Vou para os Estados Unidos aprender inglês. Eu estou diante de um grande outro, de uma alteridade, porque não faz parte da minha identidade. Eu não sei falar inglês, então é uma alteridade, é algo diferente de mim, é algo diferente do meu idioma, sabe, de origem. Aquilo que não está incluso na minha identidade é uma alteridade.
É aquilo que para mim é um enigma, mas com o tempo aquilo vai me constituir, sabe? Na medida que eu for aí aprendendo a falar o inglês, esse grande outro irá me constituir, irá me determinar como um ser que fala o inglês, sabe? Quando eu cometo um ato falho, né? Estou namorando, aí chamo o nome da pessoa que eu estou pelo nome do ex ou da ex. Isso é um grande outro falando em mim, né? Isso é um grande outro falando em mim. Esse grande outro são os resquícios inconscientes, os resíduos inconscientes falando em mim. Porque chamei por outro nome. Gente, isso não é por nada. Isso diz de alguma coisa. Isso tem um sentido, sabe? Que me constitui enquanto sujeito. E aí Dunker, inclusive, ele vai dizer que é com isso que a clínica psicanalítica trabalha, sabe? Uma sessão de análise, o psicanalista, ele não pontua outra coisa a não ser o dito que não é reconhecido como seu pelo paciente, mas que, no entanto, faz parte da história desse sujeito, né? No entanto, tem um sentido, porque é um resíduo inconsciente, e se é um resíduo inconsciente, por mais que aquele sujeito não esteja reconhecendo aquilo como seu, mas aquilo é seu, sabe? É um grande outro que fala em você. Tipo, o psicanalista, ele facilita para que esse sujeito reconheça a alteridade, aquilo que não está na sua identidade, mas que é dito e tem um sentido. Aquilo tem um sentido, aquilo tem uma representação. A psicanálise não inventa histórias outras. A psicanálise não faz interpretações de coisas outras que estejam fora do campo de representação desse indivíduo, desse sujeito, aliás, né? Na psicanálise não falamos em indivíduo, falamos de sujeito. Então aquilo tem um sentido, aquilo tem uma representação, por mais que seja inconsciente e que não seja reconhecida pelo sujeito, mas tem. Esse dito, ele é enigmático, mas ele é da própria vida da pessoa, sabe? Então a psicanálise usa disso para interpretar. Ela não cria, ela não inventa nada que não esteja na história de vida desse sujeito. E essa história de vida vai se revelando à medida que conteúdos inconscientes chegam, mesmo que de modo distorcido, chegam à consciência, né? O recalque não deixa que chegue de modo clarificado para proteger o ego aí de eventuais desprazeres, mas chega, distorcido, mas chega. E cabe ao psicanalista, diante disso, pontuar esses ditos nas entrelinhas dos ditos, né? Ampliar a percepção desse sujeito para que ele possa se reconhecer como um produtor de questões que estão no inconscientes e que são deles, né? Por mais que ele não reconheça, mas aquilo é dele. Ah, Carla, eu chamei a minha namorada pelo nome da minha ex. Foi sem querer. Eu não penso mais nela. Eu gosto da atual. Veja, né? Uma ênfase significativa. Eu gosto da atual, sabe? Como se estivesse querendo convencer a si mesmo e ao psicanalista, ao psicólogo. Mas será que não é porque na atual ele projeta sentimentos que ele tinha pela ex? Será que na atual ele não fica procurando o que a ex dele tinha?
Será que atual não tem alguma coisa que o faz lembrar da ex e isso o deixa mais envolvido pela atual, mas na verdade ele não está envolvido com aquilo que a atual tem, mas o que ela tem da ex dele, sabe? E talvez ele não aceite ainda gostar da ex de modo consciente, mas o inconsciente dele diz o contrário. Porque esse inconsciente não estaria falando se essa garota, se a ex não tivesse algum significado, alguma representação significativa para a vida dele. Esse inconsciente não estaria falando por meio do ato falho, né? Veja, isso diz de uma alteridade, o qual ele não se identifica, mas que está nele. É um grande outro que marca aí uma relação que ele teve com a ex. Um grande outro que faz parte da história de vida dele e que parece ainda estar muito presente, porque ainda fala nele. Não foi por acaso que ele chamou a ex, que ele chamou a atual pela ex. Ele quer acreditar que foi por acaso. Ele quer se convencer que foi por acaso. Mas se ele realmente não pensasse na ex, se realmente aquela ex não tivesse mais um significado acentuado na vida dele, esse inconsciente não estaria falando assim por meio do ato falho. Né? Existe um grande outro que está falando o contrário do que ele está falando conscientemente, né? Porque ele não aceita aquilo. Conscientemente ele não aceita que ele ainda gosta da ex. Mas o inconsciente está falando o contrário daquilo que ele está dizendo. E que talvez ele não aceite. Mas esse grande outro fala e falou por meio de um ato falho. Essa pessoa não aceita que produziu isso e se arma e diz que foi sem querer, mas tem um sentido, sabe? Ele produziu. E aí a função da psicanálise é justamente trabalhar em cima do sujeito que produz por meio do inconsciente esses grandes outros, né, que ele não reconhece muitas vezes como sendo seu, certo? Bom, então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês, né, essa elucidação. Na tela final aqui do vídeo vai aparecer aí para você a playlist Carla Responde. Já tratei, já elucidei várias temáticas aqui, certo? Solicitadas pelos meus inscritos, tá? E na tela final vai aparecer também o meu canal primário, tá? Que foi o canal que eu mencionei aí no começo do vídeo. Então, quem tiver o interesse em conhecer lá, como eu falei, lá eu abordo temáticas para além da psicanálise dentro do âmbito da psicologia. Então daí você conhece lá, tá certo? Se achar interessante, se inscreve lá também. Se não é inscrito aqui e de repente achou interessante o canal aqui, se inscreve aqui também, tá certo? E é isso, gente. Agradeço mais uma vez a vocês, né, pela atenção, e no campo de descrição aqui do vídeo você vai encontrar aí informações adicionais como meio de contato comigo para dúvidas, para sugestão de assunto. Eu só peço a você que tenha paciência quanto à elucidação de dúvidas e assuntos sugestionados aqui, tá? Porque eu vou atendendo por ordem de chegada, não passo ninguém na frente de ninguém para não ser injusta. Então, de repente, vai demandar um certo tempo até que eu venha atender o teu pedido aqui na playlist Carla Responde, tá bom? É isso. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.